Paz, irmãos, tudo bem? Muito feliz de estar aqui falando com você, muito feliz de estar aqui e poder trazer uma mensagem para você. Sabe, é a primeira vez que eu gravo para esse projeto do nosso canal, né, o Devocional IAB, e eu tô muito feliz com isso. Eu tô muito feliz de poder te alcançar com uma mensagem, com uma palavra de Deus, através desse projeto, através desses vídeos. Deixa eu falar e pedir algumas coisas pra você. Quando você clica no botão aqui de baixo de curtir, a gente monitora isso. E é muito legal pra gente quando a gente vê que esses vídeos estão sendo curtidos, porque é sinal de que isso tem abençoado a vida de vocês. Então, por favor, deixa o seu curtir aí, clica aqui embaixo no curtir e deixa um comentário aqui pra gente. Talvez esse vídeo vai fazer muito sentido pra você. Deixa um comentário falando o quanto fez sentido, e se não fez também deixa aí o comentário. Afinal, pra gente o comentário ele nunca vai ser negativo, ou ele vai nos incentivar porque você vai falar que isso vai fazer sentido, ou vai fazer a gente melhorar o nosso conteúdo através de uma crítica que você vai nos ajudar e nos abençoar a melhorar ainda mais os nossos vídeos, amém? Que você, se você não é inscrito, possa clicar aqui embaixo também no botão de se inscrever, em nome de Jesus. Mas vamos lá? A palavra que eu queria ler com você está lá em Mateus capítulo 26, aqui no versículo 39. Vai dizer assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Olha só, deixa eu te explicar um contexto aqui. Jesus, ele está prestes a ser traído e entregue nas mãos dos soldados. Ou seja, ele está prestes a partir para o momento mais difícil da caminhada de Jesus aqui na Terra. Então, ele tem uma resposta a isso. Ele tem uma resposta diante dessa situação que está prestes a acontecer. E qual que é essa resposta? E isso que me deixou muito impressionado hoje ao ler essa passagem. Jesus, ele pega os discípulos, pega os apóstolos e vai orar. Olha só, Jesus tem uma situação muito difícil adiante, e o que ele faz ao invés de sei lá, desesperar, ou ele tinha essa possibilidade, afinal, ele ia ser entregue nas mãos dos soldados, ia ser traído por aquele que era discípulo dele, ia ser morto. Mas Jesus, a resposta dele diante dessa situação é: eu vou orar. E ele chama 3 discípulos e vai até certo ponto com esses 3 discípulos, pede para eles pararem naquele lugar e orar ali, enquanto ele iria mais adiante e iria orar sozinho com o Pai. E isso fala muito comigo. A gente, enquanto liderança aqui da igreja, né, a gente tem estudado um pouco acerca das disciplinas espirituais. A gente tem estudado sobre isso e algumas coisas têm feito uma confusão dentro de mim. Jesus, ele está diante de uma situação e ele sai daquele contexto para ir adiante, deixa alguns discípulos orando e vai mais adiante ainda para poder falar com Deus, falar com o Pai. Olha só, Martinho Lutero tinha uma frase que ele dizia assim: meu dia hoje vai ser cheio demais, compromissado demais, para que eu não ore por pelo menos 3 horas. Olha só o que Jesus tá nos declarando com essa atitude dele diante dessa situação, e essa frase de Martinho Lutero também nos remete a esse mesmo pensamento. A verdade é que diante de situações difíceis é onde nós mais precisamos de oração. Você já ouviu a frase: eu não oro porque eu não tenho tempo? Eu sou uma pessoa que de vez em quando dava essa desculpa pra mim mesmo. Eu falava pra mim mesmo: não, hoje foi muito corrido, eu tô muito cansado, então hoje eu não vou participar da oração. Ou então, acordo desesperado pra ir trabalhar e tal, e eu falo: não dá tempo de orar. A grande questão é: não dá tempo de orar porque você não deu tempo de orar. Você não separou um tempo para oração. Irmão, nossos dias têm sido corridos, é verdade, o meu também é. Mas nós precisamos de tempo sozinhos com o Abba. Jesus, ele chega diante ali dos discípulos e fala: vocês oram aqui, nesse ponto eu vou ainda adiante, para orar com Deus sozinho. Sabe, existe uma das disciplinas chamada disciplina da meditação e a disciplina da solitude. Essas duas, elas andam meio ligadas, meio juntas, e é muito louco porque Jesus, ele faz isso nesse momento. Ele fica no lugar sozinho com Deus, sabe? E isso é completamente anti-ateísmo. Olha só que louco. Jesus está num lugar sozinho falando com o Criador do universo. Ele está num lugar sozinho falando com Deus. Gente, isso é crer
crê naquilo que você não vê. Isso é fé. Jesus ele para naquele lugar então e ora a Deus. Ali ele tem um momento de meditação com Deus. A Bíblia só fala que ele diz algumas palavras. Olha só: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E aí eu imagino vindo agora na mente de Jesus a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha só, Jesus nos ensina a fazer essa oração que ele mesmo praticou. Ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E olha só, alguns até falam sobre a morte dele, mas a verdade é que Jesus ele tinha a plena ciência que ele vinha para se entregar pela humanidade. Ele foi preparado para esse ministério e a verdade é que eu acredito que nesse momento Jesus está falando sobre o cálice dos pecados. Por quê? Porque naquele momento, quando ele tomasse desse cálice, qual ele fala para passar dele, ele se separaria de Deus. Não é à toa que quando ele está lá na cruz e ele diz: Pai meu, por que me desamparaste? Olha só, o único momento na história do universo em que pai e filhos se separam. Eles estão juntos desde a criação de tudo, desde antes da criação de tudo. E eles vão estar juntos até depois que tudo se findar. Mas por um momento na história, para resgate da minha e da tua vida, pai e filho se separou. E isso é tão problemático, isso é algo tão doloroso, que se você ler essa mesma passagem no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a Bíblia vai dizer, Lucas vai relatar que Jesus até suou sangue, de tamanho desespero que era esse pensamento para Jesus. Mas olha só, Jesus ele fala isso, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. E agora eu queria raciocinar com você, nós estamos aqui num devocional, né? E eu queria falar com você acerca disso. O que será que eu e você, nós temos feito no nosso momento de fraqueza? O que será que eu e você temos feito diante de tempos difíceis? Diante de situações muito difíceis? Jesus ele estava diante de uma das situações mais difíceis, da situação mais difícil da vinda dele na Terra. Talvez a situação mais difícil em toda a história, porque pai e filho nunca se separaram apenas nesse momento da história. E olha só, o que Jesus faz diante dessa situação? Ele vai orar. Ele chama alguns amigos e fala: vem, vamos orar junto. Orem e vigiem comigo. Se você continuar lendo o texto, é isso que ele vai falar para baixo. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. É isso que ele fala para os discípulos. Ele chama alguns amigos e vai para a oração, irmão. O que será que nós temos feito nos nossos momentos em que temos um grande desafio pela frente? O que será que eu e você temos feito quando temos uma grande barreira pela frente? Sabe, a gente tá diante de uma grande barreira, né? Esse vírus veio trazendo uma barreira talvez financeira, talvez de saúde. Não sei qual que é o problema, mas dificilmente ele não te impactou de forma nenhuma. Mas olha só, diante das barreiras difíceis da vida, existe uma resposta que nós precisamos dar a isso. O exemplo de Jesus é: vamos orar, vamos para a oração. Sabe, vamos falar com o Pai. E talvez você não consiga fazer isso sozinho, mas chama alguns amigos. Chama alguns amigos, sabe? Mas não é aqueles amigos só da balada, não é aqueles amigos só de festa, não é aqueles amigos que vai estar com você só nos momentos de bonança. Chama aqueles amigos que são os amigos íntimos, que orem com você. Sabe? Eu tenho amigos que oram comigo. Eu sei com quem eu posso contar para orar comigo. Sabe? Diante de situações difíceis, eu sei que eu posso fazer um telefonema e falar: meu, vamos orar. Ó, vem pra cá e vamos orar comigo. Sabe o que eu quero falar pra você hoje? Chama alguém. Vai orar com esse alguém. Ora com amigos próximos. Ora com talvez a sua família espiritual, a igreja. Liga pra alguém aí da tua igreja e fala: meu, eu tô diante dessa situação e eu preciso orar com você. Me ajuda em oração. Mas frita em oração. Deixa o seu coração diante de Deus. Jesus ele vai pra lá e ali ele tá lançando tudo que ele tem. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Deixa eu te falar uma coisa. Eu creio plenamente as próximas pessoas que vai revolucionar
a nossa nação, as próximas pessoas que vão revolucionar o evangelho, elas estão nos quartos de oração. Elas estão nos quartos de porta fechada, derramando coração diante de Deus, derramando tudo o que elas têm diante de Deus. Sabe, eu quero ser um desses, que tô no meu lugar de solitude, de quietude, derramando tudo que eu tenho diante do Senhor, quebrando meu vaso de alabastro nos pés do Senhor, falando: Deus, esse é meu coração, Pai, vem fazer a tua vontade em mim. Que você, em nome de Jesus, possa achar esse lugar, um lugar onde você possa se derramar diante de Deus, em oração, em meditação, para que Ele possa ser aquele que dá libertação ao seu coração, para que Ele possa ser aquele que enxugue as suas lágrimas. Sabe, que nem eu falei, se você não conseguir fazer isso sozinho, chama alguém, faz isso com alguém, com 2, 3 pessoas. Jesus levou 3 discípulos ali mais adiante, ou seja, chama 3 pessoas, vai orar junto com esses 3. Mas não deixa esse tempo passar sem que você encontre um lugar para derramar a sua vida, derramar seu coração diante do Criador do mundo. Amém? É isso que eu queria falar com você. Deixa eu te falar, não se esquece, é Ele quem pode dar descanso ao seu coração. É Ele quem pode dar alívio ao seu coração. Eu queria terminar lendo, Jesus ele vai, ora e volta, pega os discípulos dormindo, aí ele vai de novo, ora e volta e pega dormindo de novo, e pela terceira vez ele vai. Quando ele volta, ele diz, olha o que diz o versículo 45 de Mateus 26. Depois voltou aos discípulos e lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Sabe o que eu queria falar para você? É que tem pessoas que estão diante de Jesus, mas estão como quem dorme. Esses discípulos, eles foram chamados por Jesus para um lugar de oração. E ali eles dormiram 3 vezes, enquanto Jesus ia orar mais adiante. Sabe o que isso me mostra? Sabe o que isso significa para mim? Que nós precisamos estar ligados, de que nós precisamos estar acordados, atentos àquilo que Jesus quer para esse tempo, aquilo que Jesus quer de nós para esse tempo. Sabe, passou talvez um momento onde eles poderiam desfrutar de uma oração com Jesus, mas Jesus volta pela terceira vez e fala: já era, chegou o tempo em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Sabe, que esse tempo não possa chegar para você sem que você se desperte. Que esse vídeo sirva, que esse devocional sirva como um despertamento para mim e para você. Para que a gente, em nome de Jesus, não venha dormir num tempo que é pra gente orar. Não é tempo de dormir, é tempo de oração. Não é tempo de se acomodar diante da situação difícil. É tempo de orar para entrar num novo tempo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.